Bom, vamos lá. Vamos começar. Vou colocar aqui as perguntinhas, pessoal. Como que vai funcionar? Toda vez que eu faço essa live EPRO, que são as lives que não são temas específicos, mas são as lives que eu tenho feito com as principais dúvidas e perguntas que o pessoal vem me mandando por direct, né? E tem as lives de temas específicos, né? Então essas aqui seriam mais para tirar as dúvidas do pessoal. Fala, Gi, boa noite. Então são temas gerais, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar as perguntas que eu já recebi no direct aí, que vocês vão conseguir ver também. Eu peguei algumas perguntas que eu recebi aqui no e-mail, tá? As principais dúvidas que eu acho que pode ajudar vocês de alguma forma também no aprendizado. E vocês podem me mandar por aqui também, que é assim que eu terminar as perguntas que eu recebi aqui, aí eu já vejo aqui as dúvidas que vocês mandaram, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a primeira pergunta. Peraí. Acho que vocês conseguem ver, né, também a pergunta, né? O Túlio, ele perguntou, explica o que é o lactato e como ele age. Obrigado. Vamos lá. O pessoal tem uma visão que o lactato ele é um vilão, né? Mas, na verdade, o lactato, pessoal, ele é muito benéfico. Vamos entender um pouco antes do que acontece, por que as pessoas acreditam que o lactato que ele causa fadiga, ele que causa prejuízo, e não, a gente tem que ver o lactato como um aliado, tá? Por que acontece? Vamos pensar num cenário de atividade física, tá? O cara tá treinando, ele tá fazendo um treinamento intenso. Então, basicamente, o que acontece? O cara tá num nível de treino alto. Ele tá utilizando a glicose como fonte de energia, então no ciclo da glicólise anaeróbia, tá? Nesse processo da glicólise, você vai gerar prótons de hidrogênio. Os prótons de hidrogênio são o que causam basicamente fadiga, tá? Então, o que vai acontecer ali? Porque, basicamente, só para a gente entender e se situar aí, os prótons de hidrogênio, eles basicamente vão impedir, falando de uma maneira mais simplista, tá? Eles vão impedir a contração muscular, tá? Vai causar acidose, tá? Nesse processo da glicólise anaeróbia, você basicamente, os transportadores do NAD, eles vão pegar esse próton de hidrogênio e vai formar o NADH, tá? E aí esse NADH, ele sai lá do ciclo da glicólise e ele vai doar esse próton de hidrogênio para quem? Para o piruvato, que é o final, quando você consome glicólise, você faz a glicólise e você gera o piruvato. E aí o NAD ele vai lá, pega ele, para você não gerar essa acidose, e transporta ele e doa ele para quem? Para o piruvato. Quando você doa esse hidrogênio para o piruvato, ele se transforma em lactato, basicamente isso, para justamente não gerar essa fadiga. E o lactato, ele vai transportar esse hidrogênio, ele vai ir para outros tecidos, porque outros tecidos também precisam de lactato. Então, por exemplo, neurônio, coração, cérebro, eles necessitam de lactato, não que necessitam, mas eles utilizam bastante o lactato. Então a gente não tem que ver o lactato como um vilão, porque ele acaba sendo um transportador. E a mitocôndria é capaz de captar esse lactato também, tá? Então você consegue utilizar como fonte de energia. Então você converte o lactato basicamente para fonte de energia para você conseguir produzir ATP. Tá? Então, não vamos ver o lactato como um vilão, tá? E também, obviamente, quando a gente quebra o ATP, quando a gente tem a contração muscular, a gente quebra o ATP em ADP e também gera fosfato inorgânico e prótons de hidrogênio também. E aí, tanto esse hidrogênio gerado causando fadiga, mas também o fosfato inorgânico, tá? Porque o fosfato inorgânico, ele vai pensando na contração muscular. Ele basicamente vai se ligar com o cálcio. Por que acontece? Como que acontece a contração muscular? A gente tem a actina e miosina, são as proteínas contráteis. A actina e miosina,
que acontece? Vamos pensar na fisiologia. Você tem actina e miosina e você tem a tropomiosina que vai ficar acoplado nessas proteínas contráteis e você tem um sítio ativo, que é a troponina, tá? O que acontece? Quando você vai gerar, você tem um impulso nervoso, você quer ter uma contração muscular, basicamente você precisa com que o cálcio, né, gerado do impulso nervoso, se ligue na troponina para basicamente você tirar a tropomiosina onde você tem a contração de actina e miosina, entendeu? Então, se você gera fosfato inorgânico na quebra do ATP, o fosfato inorgânico ele vai interagir com o cálcio e aí você não consegue ter ação do cálcio lá. Só que além disso, por você gerar muitos prótons de hidrogênio, seja pela própria quebra do ATP ou pela glicólise anaeróbica intensa, o próton de hidrogênio ele se liga no sítio ativo da troponina. Então, além de você ter interação com o cálcio do fosfato inorgânico, você tem essa interação do próton, do hidrogênio no sítio ativo da troponina. Então, por dois motivos aí você acaba gerando uma fadiga muscular, tá? Então, no caso, o lactato ele não é vilão, ele é um aliado, tá? O problema é quando o cara ele tem, por exemplo, poucas mitocôndrias, e aí porque se você tiver poucas mitocôndrias, o excesso de lactato, porque na atividade física a gente consome o lactato muito rápido, não teria problema. Agora, por exemplo, vamos pensar num cara que tem câncer, tá? Ele produz muito lactato, né? Então, o excesso de lactato, e pensando numa questão patológica, poderia ser pró-inflamatório, porque o lactato em excesso ele também estimula o Toll-like receptor. Então, você estimulando o Toll-like receptor, você gera mais inflamação. É aquele receptor que a sua célula reconhece e basicamente tem as sinalizações intracelulares, nucleares, onde você aumenta o fator de transcrição NF-κB. E aí, em outras células vai gerar uma série de repercussões de citocinas pró-inflamatórias, tá? Mas o lactato é benéfico, ele vai ser utilizado por outros tecidos, tá bom? Acho que deu para responder, né? Tem alguma contraindicação na aplicação de GH? Essa pergunta teria que ser feita para um médico, né? Mas assim, o que acontece? Vamos falar, o GH, ele não é qualquer pessoa que pode utilizar, obviamente. O GH, ele tem um efeito de aumentar a insulina, tá? Então assim, vamos pensar em cenários aqui, eu não sei para qual o intuito que você perguntou, se é para ganho de massa magra, se é para perda de gordura, tá? Primeiro, é que muitas pessoas pensam em utilizar GH para aumentar a massa magra, tá? O GH ele não tem esse efeito de hipertrofia tão significativo. Ele é muito mais eficaz pensando no efeito lipolítico que ele tem de perda de gordura, tá? Mas assim, o GH utilizado sozinho, que eu já vi vários protocolos onde pessoas utilizavam. Pessoal, não estou recomendando, tá? Eu só estou orientando e falando um pouco sobre isso, tá? Mas o GH, ele tem um efeito muito mais lipolítico, tá? E principalmente, porque eu vejo muitas pessoas usando só o GH. Ele tem uma eficácia muito maior quando é utilizado como, por exemplo, como uma testosterona, tá? Porque aí você tem um efeito sinérgico. Quando você utiliza só o GH sozinho, você basicamente vai estar gastando dinheiro, porque é um produto extremamente caro, né? E o efeito que você vai ter vai ser irrisório, vai ser muito ruim mesmo. Então, sempre quando está pensando em uma perda de gordura, e obviamente, procure um médico, procure um endocrinologista, um médico do esporte, para fazer as orientações e as quantidades adequadas com você, tá? Mas é importante entender que o GH sozinho
o efeito dele vai ser muito ruim. Aí porque algumas pessoas falam que, nossa, que tomei só o GH, mas tive um puta resultado. Aí é aquele tipo de pessoa que não faz dieta direito, que não treina direito, e aí começou a tomar GH, aí fica super motivada. Aí não, vou ter resultado, aí começa a treinar, não escapa da dieta, treina firme, treina de final de semana, não escapa da dieta de forma alguma, a dieta fica cravada, e aí ele teve resultado e ele falou, o que foi o GH? Não foi porque as coisas que ele tá mais motivado, que ele começou a treinar mais forte, que ele começou a abdicar das coisas, parou de beber, parou de fazer um monte de besteira, começou a dormir direito, né? E aí acaba associando com o GH. E não é bem assim, então toma cuidado com isso. Agora, contraindicação do GH. O GH ele tem um efeito hiperglicemiante, tá? Então tem que tomar cuidado porque se a pessoa tem uma certa resistência à insulina, ele pode piorar mais ainda a resistência à insulina, né? Essa hiperglicemia que ele pode causar também, tá? É isso mesmo. E tomar cuidado com algumas situações, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas falar, não pode tomar o GH por causa que, por exemplo, tomar ele de manhã, tá? Por causa do carboidrato, eu até falei isso na live anterior. Porque o GH, o que acontece? Ele tem um efeito antagônico à insulina, tá? Então eu vejo muitos atletas preocupados com a questão do GH em basicamente comer muito carbo e impedir a ação do GH que você está utilizando de forma exógena, tá? Então o que vai acontecer? O GH que você aplica, ele não tem efeito nenhum assim antagônico com a insulina que você produz no seu corpo, a não ser, por exemplo, o GH endógeno que o seu corpo produz. Mas agora numa situação onde você está aplicando o GH exógeno, não tem que ter essa preocupação com a insulina, tá? Porque é diferente. O GH que o seu corpo produz, não é que é diferente, são situações diferentes. Quando você está com a insulina alta no seu corpo, o seu corpo não produz GH. Mas quando você está com a insulina alta no seu corpo, o GH que você aplicar, que você utilizar, que você administrar, não vai ter ação nenhuma, porque ele já foi produzido, ele está lá. Na corrente sanguínea, a insulina não vai pegar e não vai tirar. A única coisa é que ela não vai deixar produzir mais o GH, tá? Agora, e tem outra questão que eu falei, eu me confundi na hora. O GH ele tem um efeito hipoglicemiante, ele aumenta a insulina, tá? Então, para algumas pessoas podem sentir a questão de hipoglicemia, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E sempre procurar um médico, pelo amor de Deus. Não vai ficar tomando GH, esses GH aí de fundo de quintal, pelo amor de Deus, tá bom? Peraí que eu tô tentando pegar as perguntas aqui. Ai, pessoal, tá difícil aqui essas perguntas. Esses robozinhos ficam mandando mensagem automática, não consigo ler nada dessas perguntas. Não é dúvida, é só uma solicitação. Indicam os livros bons de bioquímica. Pô, um livro muito legal, dependendo do nível, quiser se aprofundar mais, um dos que eu acho mais legais, assim, em questão didática, é a Ilustrada de Harvey. É muito legal para quem está começando a estudar bioquímica. É um livro bem didático, bem ilustrativo, eu acho bem interessante, é bem legal, tá? Bom, vamos lá. Eu vou pegar as dúvidas aqui que eu recebi pelo e-mail do pessoal ontem do webinário, que eles me responderam direto pelo e-mail, tá? Que aqui nas perguntas tá difícil de ler, porque chegou um monte de pergunta nada a ver, de robozinho que pede pra ficar seguindo, tá? A Thais Lane, ela me mandou um e-mail perguntando qual que é a sua opinião com relação à utilização de termogênicos no processo de emagrecimento, visto que muitos estudos afirmam não possuir benefício. Vamos lá. Primeiro de tudo, não é que não possui benefício, tá? Dependendo do termogênico, ele acaba sendo muito efetivo, sim. Só que a gente tem que analisar muitas coisas e vamos falar um pouquinho de cada situação, tá? Seguinte, o termogênico ele vai ter um efeito de perda de gordura? Depende, tá? Vamos pensar em um indivíduo obeso, um indivíduo que tem, por exemplo, até um diabetes mellitus tipo 2, tá?
O que acontece? Mas vamos pensar principalmente no obeso, tá? Que é ele que vai estar provavelmente querendo perder peso. A gente sabe que uma pessoa obesa, que tem muita gordura no corpo, tem disfunção mitocondrial, tá? Então você não tem uma ação efetiva da mitocôndria. Ok. O que acontece? Qual que é a ação do termogênico? Ele basicamente vai estimular, tá, a lipólise. O que é isso? É a quebra do triacilglicerol que está dentro do tecido adiposo em ácido graxo livre. Eu até peguei a imagem, deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui para vocês para mostrar, para ficar um pouco mais ilustrado. Ó, boa. Dá para ver aí, né, pessoal? Então, olha só, o que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo que tem esse receptor, que minha mão não vai mostrar aqui. Mas ali em cima, beta 2, ali seria também o beta 3. Quando você, basicamente, aumenta a quantidade, por exemplo, você toma um termogênico super forte, quantidade tipo uma efedrina, um clenbuterol, uma quantidade excessiva de cafeína ou algo do tipo, você basicamente vai aumentar as catecolaminas. Por exemplo, adrenalina, noradrenalina. Essas catecolaminas, elas vão se ligar aqui nesse receptor que é o beta 2, tá? Beta 2, beta 3. E basicamente, se ligando nos receptores, você vai ativar a adenilato ciclase, que ela é acoplada à proteína G, esse receptor, ativa a adenilato ciclase, quebra o ATP em AMP cíclico, tá? Esse AMP, ele vai ativar a lipase hormônio sensível e vai ativar as perilipinas também através do PKA, tá? É o PKA que vai ativar a lipase hormônio sensível e ativar as perilipinas. As perilipinas, elas vão pegar o triacilglicerol, tá? Vão colocar lá na lipase hormônio sensível e você quebra ele, basicamente, e transporta, tá? Esse é o processo de lipólise. Só que isso não garante necessariamente a perda de gordura, tá? Deixa eu só ver como que eu tiro isso aqui agora. Bom, enfim, vou deixar aqui essa imagem para vocês verem. Então tá bom, então vamos supor que a pessoa ela teve esse processo de lipólise, tá? Ela saiu o ácido graxo lá na albumina. Só que para você perder gordura, você precisa jogar dentro da mitocôndria, senão você não vai perder gordura, porque você precisa oxidar esse ácido graxo livre. Então aí você me pergunta, o termogênico ele pode ser eficaz? Então vamos pensar, uma pessoa que tem muita gordura, que ela tem essa disfunção mitocondrial, por conta de resistência à insulina, por inflexibilidade metabólica, por vários motivos, você pode basicamente gerar um excesso de ácido graxo livre na corrente sanguínea, tá? E aí esse excesso de ácido graxo livre pode ser prejudicial por dois fatores, porque primeiro que se você tem muito ácido graxo livre na corrente sanguínea, você pode estimular receptores Toll-like receptor tipo 4, gerando mais inflamação. Mas também, se você tem um excesso de ácido graxo livre, quando ele entra lá dentro da sua célula, por exemplo, a célula muscular, você tem muito ácido graxo livre lá, você gera ceramidas, você gera diacilglicerol e você acaba inibindo também, porque você está com disfunção mitocondrial, você não tem metoxidação, basicamente. Você até tem, mas não tem numa forma efetiva. Por você gerar ceramidas, por você gerar diacilglicerol em excesso, por conta desse ácido graxo livre também, você acaba inibindo essa resposta da insulina no receptor. Então vai gerando cada vez mais resistência à insulina. Então o ponto aqui é o seguinte, se você não tiver com mitocôndria suficiente, se você tiver com inflexibilidade metabólica e você estiver dando só termogênico, você pode acabar prejudicando, né, o indivíduo por conta de um excesso de inflamação pelo excesso de ácido graxo livre pela lipólise. Tá? E aí existe uma outra situação, vamos pensar que é um indivíduo que não necessariamente é obeso, que não necessariamente tem disfunção mitocondrial. E aí o cara tá tomando um monte de termogênico, tá? Então aí beleza. Ele teve bastante lipólise,
Vamos supor que ele está treinando, ele está conseguindo beta-oxidar, né? Porque o termogênico vai liberar muitas catecolaminas, as catecolaminas vão se ligar lá no receptor beta-2 adrenérgico e vai estimular a perda de gordura, tá? Vai a lipólise para ir sofrer a beta-oxidação. Só que pensa o seguinte, no momento que esse cara está utilizando o termogênico, durante o mês aí que ele está usando ou algo do tipo, ele vai ter uma maior ação do sistema nervoso simpático dele durante o dia, né? Provavelmente vai tomar 1, 2, 3 vezes ao dia esse termogênico. Então beleza, nesse período ok, ele está tendo uma resposta muito boa, dependendo do termogênico que ele estiver utilizando, e quanto mais forte for, mais perda de gordura, né? E mais efeitos colaterais. Só que o problema é depois, porque nesse momento que ele está utilizando o termogênico, o que vai acontecer? Basicamente você vai ter um down regulation desses receptores que eu estou mostrando aí na imagem, beta 2 e beta 3 adrenérgico. O que é o down regulation? É basicamente a diminuição desses receptores beta adrenérgicos. E aí se você tem uma diminuição desses receptores beta adrenérgicos, o que vai acontecer? A sua perda de gordura vai ficar mais baixa, né? Porque você não vai ter ação desses receptores para ter a lipólise. E aí quando você para o termogênico, o que acontece? Você vai ter uma diminuição significativa do sistema nervoso simpático, onde a diminuição e aí você, pensa só, menos receptor, a diminuição do sistema nervoso simpático, e basicamente você vai ter uma maior ação do sistema nervoso parasimpático agora, liberando menos catecolaminas, e tendo menos receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos. E aí o que vai acontecer? Esse indivíduo vai começar a ganhar peso. Por quê? Porque ele não está conseguindo estimular a lipólise. Ele não está com mais as catecolaminas dele estão muito menor. Então a perda de gordura desse indivíduo vai ser muito menor também, tá? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque sempre vai ter um rebote, dependendo do quão forte for o termogênico, no momento que ele está usando. Por exemplo, atletas gostam muito de utilizar efedrina, clenbuterol, você vai ter um resultado temporário. Você vai ter um resultado aí de perda de gordura, mas o efeito rebote não tem como não ter. Sempre vai ter um efeito rebote justamente por esse down regulation de receptor, né? E por essa queda das catecolaminas, tá? E aí isso aí vai acabar afetando, tá? E aí até fazer um adendo da questão que eu estava falando do indivíduo obeso, que não adianta só você dar termogênico, porque ele tem muito ácido graxo livre na corrente sanguínea, gerando inflamação, porque basicamente, por que esse cara tem muito ácido graxo livre na corrente sanguínea? Por que a gente fala que o obeso ele é um indivíduo inflamado? Porque basicamente a gente tem dois tipos de gordura corporal, né? O tecido adiposo visceral e o tecido adiposo subcutâneo. O tecido adiposo subcutâneo normalmente ele tem uma ótima sensibilidade à insulina, então ele consegue captar tudo lá, ele capta tudo, a glicose, a gordura, né? E consegue acumular de uma forma mais fácil. Na gordura visceral, que é a gordura mais prejudicial, é a gordura mais inflamatória, você pode ter resistência à insulina, e principalmente no obeso, tá? E se você tem resistência à insulina nessa região, o que acontece? Se a insulina não está se ligando lá, você basicamente vai ter o quê? Você vai ter mais lipólise nessa região, porque se a insulina não se liga, você basicamente vai ter o quê? Maior ação da lipase hormônio sensível. Porque se a insulina, por exemplo, ela se liga no tecido adiposo subcutâneo, onde tem uma ótima sensibilidade à insulina, você inibe a lipase hormônio sensível. Mas agora, se a insulina não consegue se ligar no tecido adiposo visceral, você vai ter uma maior ação da lipase hormônio sensível nessa região. Então, os indivíduos obesos, eles vão ter uma maior, um aumento, uma grande atividade dos ácidos graxos livres na corrente sanguínea vinda do tecido adiposo visceral. Por isso que a gente fala que não só por isso, que tem uma série de repercussões. Inclusive, eu vou fazer uma live, um webinário para nutricionista daqui uma semana, na segunda que vem, onde eu vou falar muito sobre inflamação, das citocinas pró-inflamatórias, decorrentes desse excesso de inflamação, estratégias para a gente conseguir controlar a inflamação. Tem muita coisa para a gente falar.
e que o tecido adiposo não, ele secreta não só isso, mas o ácido graxo livre, mais várias coisas como resistina, angiotensina 2, angiotensinogênio, o PAI-1, enfim, existem várias substâncias, tá? Mas é basicamente isso aí, tá bom? Ixi, como que eu fecho isso aqui agora? Pera aí. Eu quero ver como que eu tiro essa imagem aqui, pessoal. Calma aí, tá? Foi. Beleza. Deixa eu ver as perguntas aí. Se vocês me mandaram alguma pergunta. Fala, Rê, boa noite. Diliane, em excesso na corrente sanguínea que é ruim. O que é excesso na corrente sanguínea? Ácido graxo livre? Sim, se for em excesso, se você não estiver conseguindo ter a beta-oxidação desse ácido. Desculpa. Se você não estiver conseguindo ter uma oxidação desse ácido graxo livre, pode ser prejudicial. É isso que você está falando, ácido graxo? Com o uso de anabolizantes, o lactato pode se alterar? Não que eu saiba, não consigo pensar em nenhuma relação de esteroide anabolizante aumentar lactato, não tem relação, pelo menos não consigo fazer nenhuma relação de esteroide aumentar lactato, não. Em que situação a lactato desidrogenase pode aumentar? Na atividade física, você vai aumentar ela, tá? Mas, por exemplo, se você dosar a lactato desidrogenase 24 horas depois, ela já tende a normalizar, ela baixa rápido. Então, se você faz no seu paciente, porque eu já vi profissionais falando que a lactato desidrogenase, né, que a gente mensura no exame de sangue, depois do treino pode alterar. Pode alterar se você mensurar depois de 1 ou 2 horas. Mas assim, depois de 15 horas já vai estar totalmente normalizado. Quando que pode acontecer principalmente dela estar aumentada? No câncer. As células cancerígenas, elas utilizam mais o lactato desidrogenase. Então, se está muito elevado, tem que começar a investigar e analisar o que está acontecendo, tá? Por isso que um dos motivos também que o indivíduo que tem câncer, ele é inflamado, tá? Porque o excesso de lactato, ele gera inflamação por estimular esses receptores Toll-like receptor tipo 4, tá bom? Calma aí, pessoal. Pegando as dúvidas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para baixo. Boa noite. Tenho compulsividade alimentar, sofro de ansiedade, como tanto que acabo passando mal. Então, Manu, tem que entender por que você tem compulsão, né? Isso é um tema que eu vou fazer um webinário só sobre isso, porque existem muitas situações em que você pode ter compulsão alimentar. Então, será que você está inflamada? Porque a inflamação ela pode gerar compulsão, ela aumenta muita fome. Você está perdendo peso, você veio que é difícil te orientar com relação à compulsão sem te conhecer. Porque existem vários gatilhos que podem aumentar a compulsão alimentar. Pode ser pela questão de inflamação no seu corpo, pode ser por uma questão de você não estar dormindo direito, pode ser porque você perdeu muito peso e o aumento da fome acabou aumentando excessivamente a sua fome, você não está dormindo direito, a diminuição da leptina, a diminuição da insulina, elas podem aumentar muito a fome. Então existem várias situações diferentes. Tem a questão comportamental, será que já não virou um hábito? Enfim,
é você parar e entender o que te leva a ter compulsão alimentar, com quem você se encontra, aonde você está, como está o seu estado emocional quando isso acontece. Será que é quando você briga com alguém? Será que é quando você briga com seu namorado, com sua mãe, com seu pai? Enfim, tem que entender o que dispara esse gatilho em você que está te gerando compulsão alimentar, tá? Depois me manda um direct que a gente pode tentar conversar, mas é muito difícil porque é um tema muito amplo. Várias situações podem aumentar a compulsão alimentar, tá? Água com gás faz mal, provoca celulite? De forma alguma. Pode tomar sua água com gás numa boa. Oxandrolona, o que eu acho de oxandrolona? Cara, é um esteroide anabolizante, você vai ter resultado, só que não tem como falar que não tem efeito colateral. Tudo tem efeito colateral, mas enfim, você vai ter resultado, vai ter um aumento de síntese de proteína, vai ter um efeito lipolítico, vai ter efeito colateral, dependendo da pessoa, não tem como falar que não tem, mas é um esteroide anabolizante que você vai ter resultado. Mas não tem como falar que não vai ter colateral, entendeu? Como diminuir esse rebote? Aí eu acho que você está perguntando com relação a termogênico. Cara, não tem, você não tem o que fazer. Você tem que controlar mais a dieta, ficar mais firme possível, não se desmotivar, porque o cara tomou um termogênico e tá tendo, aí falando no caso, um termogênico forte, né? Teve um puta resultado legal. Aí o que acontece? Na maior parte das vezes, a pessoa começa, vamos pensar numa situação de competição, ou numa situação onde o cara simplesmente tomou termogênico para ir para a praia. Acabou a competição, ele para o termogênico, acabou as férias dele, ele para o termogênico. Seria justamente nessa fase que ele deveria deixar a dieta mais regrada possível e o treino mais regrado possível. E é o que acontece, justamente o oposto. Então, o cara tá num estado, num ambiente onde ele está totalmente propício a acumular muito mais gordura. E aí é justamente quando ele faz totalmente o oposto. Então, mas não tem o que fazer. Basicamente, esse down regulation de receptor ele vai acontecer, vai ter uma diminuição do sistema nervoso simpático, diminuição de catecolaminas e a lipólise ela vai ser diminuída. Então tem que tomar cuidado. Você pode tentar gerar um déficit calórico um pouco maior do que estava antes, mas assim, vai ter um pouco de efeito rebote, não tem como falar que não tem. Não existe nenhuma estratégia que você pode fazer assim a ponto de minimizar esse rebote, né? Você poderia, né? Sinceramente não tem, é controlar mais a dieta, é treinar mais, entendeu? E deixar o mais regrado possível. Porque como eu falei, a maior parte das pessoas elas se desmotivam por conta que acabou o campeonato, acabou as férias, né? E aí aí começa a ganhar cada vez mais gordura, a pessoa se desmotiva mais e mais, aí ferrou, aí começa os efeitos de ciclo de peso, né? E aí até estava falando no webinário ontem para os nutricionistas que o quão prejudicial é essa questão do ciclo de peso, né? Esse rebote que a pessoa ganha, perde, né? Esse efeito sanfona, ele ferra totalmente o metabolismo, porque você ficar ciclando muito peso, principalmente se é muito alto e muito baixo o peso, você piora a resistência à insulina, você diminui massa magra, você aumenta enzimas lipolíticas, você diminui a conversão de T4 para T3. Então, no longo prazo, tende a diminuir cada vez mais a eficiência da perda de gordura, tá bom? O Gi tá perguntando sobre termogênicos. Ó, eu vou colocar de novo aquela tela para você entender um pouquinho. Cadê? Ó, vamos analisar aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima o receptor do meio, beta 2, beta 3 adrenérgico, tá? Você tá vendo que o receptor do lado esquerdo tá alfa você sabe o que é o alfa, né? Enfim, o primeiro receptor do lado esquerdo é o alfa adrenérgico, tá? O que acontece? Esse receptor alfa adrenérgico, ele inibe a adenilato ciclase. E como eu falei, a adenilato ciclase, ela quebra o ATP em AMP cíclico, estimula a PKA, que aí vai estimular a lipase hormônio sensível e as perilipinas, tá? Agora, por esse receptor inibir a adenilato ciclase, você não vai ter o processo de lipólise, tá? O que a imbina faz?
ela inibe esse receptor aí, tá? Então, basicamente, a ioimbina, ela tem um efeito de fazer com que você tenha mais lipólise por conseguir diminuir essa ação do receptor alfa em inibir a lipólise, tá? Então, e você conseguindo estimular cada vez mais a lipólise, é por outro receptor. Onde a gente tem muitos receptores alfa-adrenérgicos, normalmente mulher, região de culote, todas essas regiões, porque aí você diminui tanto a lipogênese, né? E aí você consegue estimular mais a lipólise, tá bom? Ficou claro? Mostrando a imagem aqui para você entender, porque quando o receptor beta, ele estimula. O receptor alfa, ele inibe, tá? Tranquilo aqui? Deixa eu tirar. Treino em jejum com intencionalidade, nosso corpo usa massa magra. Treino em jejum com intencionalidade, nosso corpo usa massa magra ou massa magra como fonte de energia? Eu não entendi sua pergunta. Bom, 20 minutos de HIIT por dia é o suficiente? Cara, o que vai te gerar perda de gordura não é necessariamente o HIIT. É o déficit calórico que você vai ter no dia. Não adianta nada fazer HIIT 20 minutos por dia, não tá com o déficit calórico necessário para estimular a perda de gordura, tá? Você pode aí ter as adaptações aí do treino, mas o mais importante é que você tenha aí um déficit calórico, tá? E que você tenha uma adesão no longo prazo aí dessa atividade física para ser sustentável, né? Junto com a sua dieta, tá bom? Boa, Léo. Tá, vai ficar disponível 24 horas, tá bom? Ô, Thay, que bom que você gostou. Eu respondi de novo aí a questão do termogênico. Será que foi você que tinha me perguntado do termogênico? Acho que não foi você, né? Foi a outra Thay. Mas que bom que você gostou do webinário, fico muito feliz. Estava falando pro pessoal, na segunda que vem eu vou fazer um webinário também, vai ter muito link com relação ao webinário que eu fiz ontem, só que aí eu vou falar muito mais de inflamação, das citocinas inflamatórias, de todas as adipocinas, as citocinas que o tecido adiposo secreta, como a gente consegue se posicionar frente a outros profissionais, principalmente médico, né? Toda essa questão vai ser bem legal esse tema, o que a gente pode fazer para diminuir a inflamação no obeso e conseguir perder mais gordura, não só no obeso, mas no indivíduo inflamado que tem mais resistência à insulina. Então vai ser um tema bem legal. Qual o melhor termo, na sua opinião? Cara, os mais fortes são os melhores, mas é o que eu falei, cara, não se ilude nessa questão de termogênico, porque é tudo ilusório. Você vai usar, mas o efeito rebote depois é prejudicial, e você vai prejudicando cada vez mais seu metabolismo, tá? Mas assim, quais são os melhores? Primeiro é o... como que é o nome? DNP. Quem é das antigas sabe, o DNP é fortíssimo, mas teve muita gente que morreu tomando DNP, porque você aumenta de uma forma tão grande a termogênese por aumentar as proteínas desacopladoras que o cara ficava debaixo do ar-condicionado no máximo e ficava transpirando. Perigosíssimo, perigosíssimo. Mas é o melhor. É bom, termogênico bom é isso. Só que assim, o colateral é maior, né? A chance de você morrer também é maior. Clenbuterol é bom pra caramba. Efedrina é bom. Mas tudo vai ter colateral, tudo vai ter rebote. Principalmente efedrina de fome depois é absurdo. Boa, Gi. Qualquer coisa pode me perguntar que depois eu te explico, tá? Obrigado, Daisy. Essa questão da ioimbina que eu esqueci de falar. Eu sempre falo isso. A ioimbina tem que tomar 2 cuidados. Primeiro com a questão de crise de ansiedade, porque ela pode gerar ansiedade. Eu vejo muito isso, muitas pessoas relatando a questão de ansiedade e também resistência à insulina.
porque a ioimbina ela pode liberar um pouco de insulina e pode acabar prejudicando dependendo da situação. Aí assim, no indivíduo obeso que tem um percentual de gordura mais alto, liberar mais insulina não seria tão legal, tá? Então eu acho legal usar a ioimbina numa pessoa que tem pouca gordura para perder, né? Aí nessa questão de atuar em receptor alfa, então um atleta que tá com aquela gordurinha que não tá perdendo, pode ser uma estratégia ajuste fino para você conseguir otimizar mais a queima de gordura, tá bom? Você tem que tomar cuidado dessa questão da ansiedade que ela pega nisso aí mesmo. Ah, foi você, legal. Show. Ah, treino com intensidade em jejum. Nosso corpo usa massa magra ou gordura? Vai usar os dois, cara. Mas assim, você não precisa se preocupar com a massa magra que você vai estar utilizando durante o treino em jejum, que em jejum você vai ter uma oxidação maior de proteína, só que o ponto é você se preocupar com o depois. Porque por mais que você oxide um pouco, perca, não é que você vai perder massa magra, você vai usar um pouco mais como gliconeogênese, né? Porque você vai produzir mais glicose através de aminoácidos para produzir energia, só que não se bitola com isso, porque se você tiver um aporte calórico depois, se você estiver ofertando quantidade de proteína, carboidrato, gordura também, você vai recuperar essa massa magra, tem um efeito compensatório. Então não se bitola nisso, porque às vezes você quer treinar, você gosta de treinar em jejum, você tem um bom rendimento em jejum, você não consegue comer, fica muito cheio para treinar, ou não tem fome de manhã, tá tudo certo. Você tem uma oxidação maior aí nesse período, mas depois você compensa tudo nas refeições subsequentes que você tem desse treino, tá? Então não precisa se bitolar com relação a isso de usar mais massa magra. Usa, mas você recupera depois. Nas refeições seguintes pode ficar tranquilo, tá? O importante é você ter um aporte calórico de proteína, carboidrato e gordura para ter essa compensação depois, tá? E dá para ganhar muita massa magra treinando em jejum também, desde que você, por exemplo, esteja em superávit calórico para conseguir estimular o ganho de massa magra, tá bom? Belezinha, pessoal? Então, é isso aí. Rafa, se possível, fala um pouco sobre retenção de líquidos. Vejo muitas vezes pessoas que às vezes já estão com BF baixo e mesmo assim percebo que às vezes os cortes não estão profundos. Tem várias situações aí. Sim, cara, eu vou falar, pelo que eu tô vendo aí, você é fisiculturista, né? Eu vou falar mais em questão assim de realmente nessa área que eu vejo o que mais as pessoas erram é em rebote de aldosterona, tá? E principalmente quando usa com diurético. Então o que acontece? O cara ele começa a zerar muito sódio, tá? Zera sódio, toda vez que você zera sódio, você aumenta como um mecanismo de sobrevivência, digamos assim, do seu organismo, em basicamente aumentar a aldosterona. A aldosterona ela é um hormônio que ela vai atuar no seu rim, inibindo a excreção de sódio e água. Então o cara ele fica muito tempo sem sal, zero sódio, e aí ele começa a tomar muita água, começa a usar potássio, começa a utilizar algum tipo de diurético, ele começa a excretar. Quando ele para, assim, às vezes não só a questão do diurético, mas enfim, corta totalmente sódio, a aldosterona sobe, e aí por mais que ele esteja utilizando todas essas coisas assim, o shape dele começa a ficar embaçado. Justamente por causa desse rebote que ele vai ter de aldosterona, e dependendo do que ele estiver fazendo, ele pode ter também um rebote de ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, na maior parte das vezes que eu vejo as pessoas errando, é justamente pelo excesso de você tirar totalmente o sódio e tentar por formas farmacológicas de excretar mais água. No caso, por exemplo, ou zerar a água nessas situações nas semanas finais, ou por usar muito diurético, ou por usar muito potássio, tá? Então pode ter esse efeito rebote na retenção, tá bom? Respondi, Léo? O uso de creatina se faz necessário nessas épocas? Sem dúvida, eu mantenho a creatina normal, não só pela questão de desempenho de atividade física, mas até pela questão cognitiva, efeito antioxidante que tem a creatina, de melhorar a sensibilidade à insulina, tá? Mas mantém sim, porque ela tem efeito crônico, não é um efeito agudo.
Acredito que daqui a um mês já esteja todo mundo treinando, né? Então vale a pena sim manter a creatina nesse período, tá bom? Pô, obrigado, agradeço muito. Pessoal, então beleza, então eu vou finalizar a live, tá? Semana que vem tem mais. Quem tiver interesse do webinário, principalmente quem for da área, eu vou deixar mais informações depois aí como faz para se inscrever, tá? Semana que vem tem mais live também, né? Toda semana a gente tá fazendo live aí. E é isso aí, pessoal. Então eu vou finalizando. Eu quero desejar para vocês um final de semana maravilhoso, tá? Aproveitem aí da maneira que for possível, né? Por conta da quarentena. Mas cuidado com a alimentação, tentem treinar de alguma forma. Vou deixar salvo aí 24 horas, tá? A live para você poder assistir se você tiver interesse, tá? Mas é isso aí, se cuidem, tá? Estudem, foquem aí em fazer algum tipo de treino, né? Nem que seja subir a escada, que nem eu. Agora eu vou chegar lá no meu prédio, pegar meus pezinhos que eu tenho lá e depois vou subir e descer a escada, né? Então, assim, a gente usar as cartas que a gente tem na manga, né? Não tem essa, não vamos dar desculpa, vamos criar soluções. Enquanto a gente não tem academia ou algo do tipo, a gente vai pensando em soluções aí, tá bom? Beleza? Então tá bom, pessoal. Então um beijo no coração de todo mundo, um grande abraço e semana que vem a gente se vê, tá bom? Fiquem com Deus, tá?